primeira etapa, com a maior prova dos vínculos entre o que nós vimos aqui, entre as religiões e os sistemas políticos, e quem está por detrás deles. Na semana passada houve uma grande polêmica. O preletor da noite passada, nosso amigo Silas Malafaia, divulgou um vídeo onde a nossa presidente estava defendendo, contra toda a lógica, o terrorismo por detrás do Estado Islâmico, que coincidentemente ou não, é conhecido como ISIS, que é exatamente o nome de Semíramis no Egito. Dá para passar o vídeo? Se for possível. Se não, alguém me dá um sinal. Sim ou não? Alguém? Não dá para passar? Entra na internet. Não é difícil achar. É o pronunciamento da nossa representante em mais um dos seus tropeços diplomáticos, arbitrariamente contrária a Israel e apoiando o terrorismo islâmico. Perceba que desde que os representantes desse sistema político subiram ao poder, nunca mais o Brasil apoiou Israel. Eles não chegaram sequer a visitar a nação de Israel, mas visitaram o Irã, mas visitaram os países árabes, os países islâmicos, mas visitaram Cuba. O que é que está por detrás disso, amados? E qual tem que ser a posição da igreja nessa hora? Se há uma instituição na face da terra capaz de mudar esse quadro, essa instituição se chama a Igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Nenhuma outra força, nenhuma outra organização, nenhum sistema, ninguém tem poder e autoridade para reverter esse avanço, senão a Igreja de Cristo Jesus, usando a autoridade que lhe foi concedida, usando a autoridade do nome que está acima de todos os outros nomes. Ninguém, a não ser a igreja, pode fazer algo por essa nação, nesse momento tão histórico. Uma das afirmações mais misteriosas de Jesus está registrada num diálogo dele com uma samaritana. João 4, verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Qual precisa ser a posição da igreja nessa hora? Quais são as armas à disposição da igreja? O que a igreja precisa fazer exatamente nessa noite, onde na agenda do nosso Criador, Ele trouxe a essa casa, num momento raro, porque poucas vezes isso é possível em função de tantas agendas, apóstolos que foram levantados por Deus para determinar governo, nada menos do que isso. O que precisa acontecer hoje, o que Deus espera de nós agora, nesse momento tão profético e tão fundamental para a história da igreja e para a história do Brasil. A hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim o adoram. Por que o Pai procura adoradores que adoram em espírito e em verdade? Primeiro, porque se tem que procurar é porque não é tão fácil assim de achar.
E segundo, se há adoradores que adoram o Espírito em verdade e eles precisam ser achados, é porque há adoradores que adoram de uma outra maneira, mas não espiritual e verdadeira. Agora, por que Deus procura? Por que Deus precisa? Por que essa dependência? Por que Deus tem que ter adoração dos homens? Esse mistério está oculto nas Escrituras, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. O Novo está escondido no Antigo, o Antigo é revelado no Novo. Deus procura adoração. Todos aqui sabem que a adoração antecede a criação. Deus era adorado pelos anjos antes da criação, antes do haja luz, e uma adoração perfeita. Então por que Deus precisa e procura adoradores e adoração? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 28. Livro de Êxodo não, perdão, Ezequiel 28. Quem já achou, dá um glória. Diz assim o texto: essa é uma denúncia e um decreto do nosso Deus Criador a Lúcifer. Nessa versão que eu tenho aqui, talvez não seja a mesma que você tem aí, mas diz assim: eu fiz de você um anjo protetor com asas abertas. Você vivia no Monte Santo e andava pelo meio das pedras afogueadas. A sua conduta foi perfeita desde que o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e o expulsei do monte de Deus, do meio das pedras afogueadas. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, e a sua fama o fez perder o juízo. Então o joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis. Você foi tão desonesto nas compras e vendas, no seu comércio, que os seus lugares de culto foram profanados. Por isso pus fogo na cidade e queimei completamente. Todos que agora olham para você estão vendo que você virou cinzas. Você está acabado para sempre, e todas as nações que o conheceram estão apavoradas, com medo que aconteça a mesma coisa com elas. Até aí. Ezequiel 28:14, Deus está dizendo a Lúcifer: tu eras um querubim ungido para proteger, eu te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Repete comigo: no meio das pedras afogueadas andavas. É importante nós lembrarmos que há 4 ordens angelicais. Nós temos os serafins guardando o trono, declarando a todo tempo: santo, 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 santo é o Senhor. Nós temos os querubins responsáveis pelo altar diante do trono. Nós temos os arcanjos, que são os anjos que entram em guerra. Você tem a referência bíblica de Daniel jejuando, esperando uma resposta de oração. Quando o anjo vem para responder, o príncipe da Pérsia impede esse trânsito, e o arcanjo Miguel tem que descer para desobstruir o caminho. E você tem os anjos, que são os mensageiros. Lúcifer era um querubim responsável pelas pedras afogueadas. Repete comigo: pedras afogueadas. E o que eram as pedras afogueadas? Deus está nos dizendo aqui que Lúcifer, como responsável pelas pedras afogueadas, ele era perfeito, até que nele se encontrou iniquidade. E a razão dessa iniquidade era a multiplicação do seu comércio. O que era então esse comércio? As pedras afogueadas eram a adoração dos anjos. E Lúcifer, responsável por essa adoração, ele precisava receber essa adoração e transferi-la a Deus.
Então pedras afogueadas eram a adoração dos anjos. Lúcifer era aquele que contactava os anjos para receber, produzir e levar a Deus essa adoração. Então imagina o trabalho de Lúcifer no dia a dia. Ele chegava para os anjos e perguntava: anjo do Senhor, quantas pedras afogueadas você produziu hoje para o nosso Deus? 10 pedras afogueadas. Então você coloca aí 8 pedras afogueadas e 2 pedras afogueadas. Ele pegava para ele: anjo do Senhor, pouca telha, quantas pedras afogueadas o Senhor produziu hoje para o nosso Deus? 12 pedras afogueadas. Então você marca aí 10 e guarda 2 para você. Anja do Senhor, quantas pedras afogueadas produziste essa semana para o nosso Deus? 14 pedras afogueadas. Está produzindo mais que os outros anjos. Então marca aí 12, 2, ele botava no bolso para ele. Sabe como Judas começou a fazer no ministério de Cristo Jesus? Ele, como aquele que era responsável pela coleta, ele coloca uma moedinha no bolso, ninguém percebeu, nada mudou, eu não morri, daqui a pouco é 2, 3, 4, até que ele tinha um caixa 2 do ministério de Cristo Jesus. Assim foi Lúcifer nos céus, recebendo e retendo a glória que não era dele, mas a glória que era de Deus. Agora, para que serviam essas pedras afogueadas e por que elas eram tão importantes? Porque Lúcifer esperava dar um golpe de estado no reino dos céus, e ele sabia que essas pedras afogueadas seriam fundamentais. Por quê? Daniel capítulo 7, verso 9. A Bíblia Sagrada é tão maravilhosa que profetas que viveram em distintos tempos conseguem descrever o trono de Deus e as visões do trono de Deus da mesma forma. Daniel capítulo 7, verso 9 diz assim: e continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Essa era a inauguração da Nova Jerusalém. Foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Então perceba que Ezequiel, séculos e séculos antes de João, descreve a figura do nosso Senhor da mesma forma que você encontra agora em Apocalipse. Sua cabeça, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, as suas vestes brancas, o seu trono chamas de fogo. Só que aqui Daniel está trazendo um elemento importante. Ele está nos dizendo que esse trono tem rodas, chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Então agora você tem a visão de um trono, e você sabe que esse trono é de fogo. Mas agora que você sabe que esse trono tem rodas, você sabe também que esse trono é de fogo, essas rodas são de fogo ardente. Você sabe que Satanás cometeu injustiças em seu comércio. Agora você sabe que esse trono tem rodas. Ezequiel, outro profeta agora, Ezequiel 1, verso 15 a 18, ele descreve o trono e ele nos traz mais alguns elementos importantes. Ele diz assim: e vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas eram como de cor turquesa, e as 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio da outra. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. Então agora Ezequiel está nos falando mais uma vez sobre essas rodas. Elas são altas, elas são de fogo, os seres viventes estão posicionados ao redor delas, os quatro animais, o que tem a cara de homem, o que tem a cara de águia, o que tem a cara de leão, o que tem a cara de boi, eles estão posicionados ao lado dessas rodas. E aqui Ezequiel, no capítulo 1, verso 19 ao 21, ele fala da mecânica do funcionamento desse trono. Está escrito assim: andando os animais, andavam as rodas ao pé deles.